tem 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Esse capítulo, ele vem tratar muito dos relacionamentos, né? Jesus traz para nós, né, um modelo de relacionamento, né? Como que a gente faz para alcançar a tranquilidade, a leveza, a alegria, né? Como que a gente convive com os nossos irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, são felizes aqueles que perdoam, né? Então, Jesus vem trazer, Kardec vem estruturando, né, o Evangelho de Jesus para que a gente consiga entender o passo a passo e como que a gente pode realmente se relacionar com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Então, a gente vai tratar hoje do argueiro e a trave no olho, que fala exatamente do nosso relacionamento com os nossos irmãos, né? Jesus traz para nós, né, a possibilidade de sermos felizes, de termos leveza nos relacionamentos, né? E aí ele traz sempre a questão da imortalidade. Somos espíritos imortais, encarnados para crescermos espiritualmente, né? Então, o planejamento reencarnatório, ele traz todo esse convívio, né? Nós temos aí, a gente planeja onde que a gente vai nascer, todas as nossas questões físicas e também os nossos relacionamentos, os espíritos que estarão ao nosso lado nessa caminhada. E nós estruturamos esses relacionamentos, essa encarnação, com o objetivo de aprendermos a amar, de aprendermos a conquistar tranquilidade e leveza, né, para o nosso espírito brilhe, né? Então, imaginando em quantas oportunidades aí nós temos de convivência e de relacionamento, né? Que pode ser sempre um aprendizado. O nosso núcleo de trabalho, né? A nossa família, atualmente, nesta quarentena, com quem que eu me relaciono, com quem que eu estou vivendo, tudo isso são oportunidades, né? E pensando nisso tudo, né, a gente vai estruturar o nosso estudo desta noite. Então, nós vamos passar para a prece e, na sequência, vamos todos ler o capítulo, que é um trechinho bem curtinho, e depois vamos comentar, tá? Mas eu gostaria de que todos nós estivéssemos preparados agora, para que na hora da prece a gente pudesse se conectar com todo mais alto e receber toda a iluminação para que a gente possa entender verdadeiramente o capítulo desta noite e o que ele pode nos proporcionar na questão dos nossos relacionamentos e do nosso crescimento espiritual. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais, coordenadores do Evangelho desta noite, querido anjo guardião e querido protetores de todos os lares. Neste momento, nos reunimos em nome de Deus para mais um estudo do Evangelho. Que a sua luz, querido Mestre Jesus, se faça entre nós. Que nós possamos aprender e compreender as suas lições. Que nós possamos estar conectados com a corrente do bem, com a corrente do mais alto. Ser conosco nesta noite, querido Mestre Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho um argueiro, enquanto tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos, isso foi anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Né? Então, aqui nesse trechinho anotado por Mateus, né? Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? O que Jesus estava querendo dizer, né? Você vê o erro do teu irmão, mas não percebe o seu, que pode ser muito maior, né? Então ele fala, né? Olha, você vê lá o cisquinho, você quer tirar o cisquinho lá do olho do teu irmão, enquanto você tem um pedaço de pau deste tamanho e você não consegue perceber que você tem aqui uma trave no teu olho, né? E o que faz, o que leva a que a gente faça isso, né? É o orgulho. As lentes do orgulho, elas acabam distorcendo um pouco a nossa visão, às vezes até bastante. E aí a gente consegue ver, o nosso olhar está sempre para fora, e a gente consegue olhar o nosso irmão e perceber tudo que acontece com ele. E a gente justifica o que o irmão faz para justificar os nossos erros, né? Então, Jesus aconselha, né? Para com isso, né? E tira primeiro a trave do teu olho para depois ir tirar o cisco do teu irmão. Quer dizer, olha para dentro de si, percebe o que você tem e o que você pode melhorar, quais erros você pode corrigir, para depois você, através do exemplo, tá? Auxiliar o seu irmão. Porque a gente sabe que ninguém transforma ninguém. Eu só consigo a minha transformação, né? Então, vamos olhar para dentro de nós. Mas
o que acontece é exatamente isso, né? Quando o Kardec traz aqui, né? Um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio, tá? E para julgar-se a si mesmo, ele deveria se colocar frente a um espelho. Esse espelho, ele tem que ser um espelho muito fidedigno, né? E não pode ter distorções. Então, nós devemos nos colocar frente a frente, sem disfarces, né? O que eu sinto, como eu ajo, como eu reajo aos estímulos, né? E ter como parâmetro os ensinamentos de Jesus. E aí a gente pode ter uma avaliação, né? O que eu estou sentindo, como que eu estou agindo, né? E para isso é necessário exercício, a busca do autoconhecimento. Aí, Santo Agostinho, ele tinha uma dica, ele deu uma dica muito legal numa das mensagens dele, que era assim, olha, né, toda noite, antes de dormir, eu passo em revista tudo que eu fiz durante o dia, quais foram as minhas reações, será que eu poderia ter auxiliado alguém, será que eu magoei alguém? E com isso, a gente vai percebendo os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Porque é só no exercício do autoconhecimento é que nós vamos tirando as máscaras que nós mesmos colocamos, né? No verniz do dia a dia que a gente coloca, né? Nas relações, e vamos acreditando em tudo que nós fazemos. Então, assim, é como se eu fosse me olhar no espelho e aí eu passasse um creminho para tirar as rugas, pusesse uma roupinha preta para emagrecer, né? Um blush para ficar mais coradinha. E aí eu ia me olhar no espelho. Mas essa não é a realidade, né? A realidade é outra. Então a gente tem que estar desprovido de vaidade, desprovido de qualquer sentimento, para que a gente consiga se olhar, para que a gente consiga se perceber, né? E aí, então, Kardec continua aqui, né, que conforme a gente se olha, né, e a gente revê todas as nossas ações, ele fala assim, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Se visse alguém pensando o que eu penso? Se visse alguém reagindo como eu reagi? Qual seria a minha postura? Porque esse olhar externo acaba trazendo para nós, junto, aliado, sempre o julgamento, né? Então, a gente está olhando e julgando. Tá certo? Tá errado? Ah, não concordo, eu faria melhor, eu sou assim, eu sou assado, né? E continuamos olhando. Então, é interessante a gente olhar as nossas ações, rever, né? Quando a gente traz à noite para a nossa tela mental o nosso dia e vai passando tudo que nós fizemos, e aí o que nós pensamos, o que nós sentimos, e aí então eu penso, essa ação, se eu visse alguém fazendo, como seria? O que eu pensaria? Então, Kardec continua, é o orgulho incontestavelmente que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos morais e físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, né? Então, como que eu estou me relacionando com as pessoas que estão ao meu redor, né? Nesse momento da quarentena, nós estamos com relações bem íntimas, né? Com algumas pessoas da nossa família, algumas pessoas do nosso trabalho. E como que eu estou me relacionando, né?
com essas pessoas? Eu estou sendo caridosa? Eu estou sendo humilde? Né? Como que eu estou me comportando? Ou eu estou achando que eu preciso ensinar? Que essas pessoas estão comigo porque elas precisam aprender, né? Então, esse movimento que a gente precisa perceber, né? E como que eu estou me relacionando com as notícias que chegam até mim através de rádio, televisão, internet, né? Principalmente aqui no Brasil, que as notícias são tão difíceis, né? Porque além de tudo que está acontecendo por conta da doença Covid-19, ainda nós temos umas questões políticas tão tristes que estão trazendo bastante ansiedade para o nosso coração. E como que a gente está se comportando? Eu estou sendo caridosa? Eu estou tendo compaixão? É este o momento para a gente rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É o momento em que a gente precisa se conectar à corrente do bem que existe no planeta Terra. Nós precisamos, né, elevar as nossas vibrações para contribuir com esta transição que está aí. Então, quando a gente fala do argueiro e a trave no olho, que a gente pense muito em todas as posturas que nós estamos tendo e o que de fato nós precisamos desenvolver em nós para contribuir com essa transição do planeta Terra, né? E aí, mais para frente, Kardec diz: a caridade orgulhosa é o contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam. É lógico, né? O orgulho me faz o centro de todas as atenções. E a caridade é o olhar por outro. Então, um se contrapõe ao outro. E aí, mais para frente, Kardec continua. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque, né? Então, aqui Kardec continua falando da questão do orgulho e como que um homem se achando, né, se achando bem poderoso em muitas condições de resolver muitas questões, ele poderia, né, ao mesmo tempo ser caridoso, né? Então, Kardec traz muito claro a questão do orgulho. E como o orgulho nos ilude, né? Quantas vezes a gente se considera superior? Quantas vezes nós achamos, por exemplo, no nosso trabalho, eu faria melhor, ou, nossa, tá tudo errado, eu sou muito boa nisso, eu sou ótima nisso. Deixa que eu faço, ninguém faz melhor do que eu. Não, pode deixar, isso é comigo, né? Isso faz com que a gente perceba, se a gente for olhar para as nossas posturas, perceber o quanto o orgulho ainda nos envolve. E como nós vimos aí, eu mesma falei no capítulo passado, que o orgulho e o egoísmo, ele faz parte da nossa trajetória. Então, nós sermos orgulhosos, a gente perceber isso é muito bom, porque aí a gente pode ir contrapondo e derrubando passo a passo o orgulho que tem dentro de nós, né? Por isso que nós estamos sempre revendo as nossas questões, como que a gente se posiciona, como que a gente... justamente para a gente perceber o que precisa corrigir,
né? Aquele olhar de que, eu vou, olha, eu sou muito bonita, eu sou ótima, sou inteligente, é um olhar que vai só prejudicar o espírito. O espírito precisa ter clareza, né? E nós já aprendemos com o professor Eurípides que a gente precisa ter clareza e, ao mesmo tempo, traçar estratégias para que a gente vença as nossas dificuldades, né? Então, se estamos encarnados neste momento, com estas pessoas, nesta situação, precisamos aprender com isso e precisamos tirar proveito, né? Principalmente, Jesus sempre disse, né? Se você quer ser o maior, sirva, né? Se coloque a serviço do teu irmão, a serviço do Cristo, se coloque. Esse é um grande momento que a gente pode estar se colocando, né? Temos muitas oportunidades de servir. Né? Então, Jesus já vem trazendo para nós há muito tempo a questão da importância do combate ao orgulho, né? Que é o principal obstáculo do progresso. Então, Jesus, ele descortina para nós as oportunidades de crescimento espiritual, quando a gente consegue se despir do orgulho e da vaidade para conviver com o nosso irmão. Então, a mensagem desta noite, na minha singela opinião, né? Porque quem sou eu? Mas, assim, de tudo que eu estudei, né? E que eu trago para vocês com o maior carinho, é que, assim, olha, nós temos grandes oportunidades. Estamos aí reunidos com a família, ou no núcleo de trabalho, quem não está na quarentena, e essas pessoas que estão convivendo comigo todos os dias, elas me oportunizam o desenvolvimento de virtudes, me oportunizam praticar a caridade, a compaixão, me oportunizam a praticar a fraternidade, a compreensão. Então, que a gente aproveite muito esses momentos, que a gente pare com este olhar externo, que já é um traço do orgulho, né? Eu olhar sempre para o outro, né? Assim, eu fiz isso, mas também o que ele fez para mim? Como que eu ia reagir diferente, né? Isso não, eu estou pondo para fora o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu estou reagindo e não agindo, né? Se eu estou reagindo de uma maneira instintiva, né? Eu estou pondo para fora o que tem dentro de mim. A culpa não é no outro, né? É responsabilidade minha o que eu estou exacerbando. Então, que a gente possa pensar com o que a gente quer colorir as paredes do nosso lar, com o que a gente quer colorir as nossas relações e o nosso querido planeta Terra. Né? Então, que a gente possa realmente aproveitar todas as oportunidades e buscar conhecer as nossas dificuldades, em vez de apontar a dificuldade do irmão, né? Então, é isso. Fugiu da minha tela aqui o chat, deixa eu ver aqui a contribuição de vocês. Abrir aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Aí a Neuci trouxe para nós aqui, quando enxergamos as nossas dificuldades, será mais fácil compreender as dificuldades do outro. Exatamente, né? Quando a gente olha para dentro de nós e percebe as dificuldades, e aí vai começar a trabalhar para vencer essas dificuldades, a gente vê o quanto é difícil essa luta, né? A gente começa a travar uma luta
da implantação do homem novo, né? Uma luta com o homem velho que existe dentro de nós, né? E para isso, e para a gente vencer essa luta, a gente tem que trazer o Evangelho de Jesus para a nossa prática diária, né, Nelci? É no dia a dia, na prática diária da compaixão, da fraternidade, né, do amor, da busca do amor em todas as relações, é que a gente vai realmente vencer esse homem velho que ainda existe dentro de nós, né? Boa noite, William. A Rosana está dizendo que tem aquela frase famosa sobre o julgamento, né? O que achamos do outro diz mais sobre nós mesmos do que do outro. Verdade, né? É isso mesmo, né? A gente, o julgamento, ele sempre mostra uma face, né, que é similar à nossa, né? Tanto é que teve um estudo uma vez no Largomeca que dizia que, às vezes, quando somos rígidos demais, julgamos demais, a gente vive numa prisão, porque o primeiro prisioneiro de todos os julgamentos somos todos nós, somos nós mesmos, né? Então, é isso. Se mais alguém quiser se manifestar, contribuir. Tem mais duas comentários, Rê. Tem. Ah, verdade. Ai, meu Deus, eu entendi. Eu sou. Gente, desculpa. Um dia eu aprendo. Nossa, tem um monte. Desculpa. Antes de julgar os atos dos outros, examinemos com honestidade nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão do outro. Isso mesmo, Neuci. A gente, na nossa luta, a gente percebe, né, que o outro também luta, né? E nem sempre a gente consegue de pronto fazer transformações, né? A gente tem uma batalha dura, né? E aí o outro também está nessa batalha, né? E às vezes o que a gente considera no outro uma dificuldade, se comparar com a dificuldade do outro é bem menor que a nossa, né? A nossa é muito maior. Às vezes a gente muda essa visão, né? Né? O orgulho faz com que a gente mascare, né? Por isso que é importante a gente observar, né, as nossas ações, comparar, ter sempre o parâmetro dos ensinamentos do Cristo, e aí a gente perceber aonde que a gente precisa trabalhar e aonde que a gente precisa mudar, né? Aí o Arnaldo, o orgulho é que o leva a perceber e destacar no outro o mal que se recusa a ver em si. Isso é falta de caridade, porque ressaltando o defeito alheio é como se eu dissesse: eu não faço isso, sou melhor do que ele. Exatamente, né? É isso mesmo que eu estava falando, né, logo no começo, que a gente acaba se considerando o máximo, né? Eu sou melhor, né? Eu posso, né? Mas a gente não pode nada, né? Porque nós somos aqui todos irmãos numa mesma caminhada. Estamos aqui, não, a maioria de nós, né, não é missionário, então estamos no planeta Terra com as vibrações similares a do planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação. E aí, então, todos nós falando da regeneração, né, dessa transição, é importante a gente apertar o passo, né? Observar, estudar, traçar estratégias e a luta, né? Para continuarmos no planeta Terra, né? Nesse planeta de regeneração, onde as nossas vibrações também deverão combinar, né, com as vibrações do planeta Terra, que se ainda continuarmos com as vibrações
similares com o de provas e expiações, aí teremos que ir para outro planeta, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu aprendi que eu tenho que rolar a barra. Aí a Cíntia disse muito bom. Cíntia, saudades, muitas saudades. Como agir diante da compulsão nutrida por nosso orgulho, diz o William, que nos leva a querer controlar a vida alheia, principalmente daqueles a que convivemos. Como vencer tal mal que nos destrói? A gente tem que fazer, William, aquilo que a gente estava comentando, né? Nós temos que fazer essa interiorização e travar uma luta, né? Travar a luta, o bom combate, né? Que é assim, a gente trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, né? Para a nossa prática do dia a dia, para a nossa convivência, né? E implantarmos o homem novo. Mas é uma batalha. Não é fácil, não, né? E às vezes a gente, quando a gente ama, a gente fala assim, eu sei o melhor, então eu sei o que é bom para você, então, ó, você tem que ir por aqui, né? E o espírito tem o seu caminhar, o seu aprendizado, né? Então, nem sempre a gente sabe, né? Principalmente nós que somos pais, né? A gente quer saber tudo, né? Mas a gente não sabe a necessidade do espírito. Então, vamos trazer os ensinamentos do Cristo para o nosso dia a dia. Somos espíritos imortais em oportunidade. E assim como eu tenho as minhas oportunidades, o meu filho também tem, o meu marido também tem, os meus netos também têm, enfim, cada um dentro da sua necessidade e oportunidade, né? Aí a Rosana nos diz, né? Jesus nos deixou tantas lições, vigiar e orar é uma delas. Basta que nos lembremos disso. Isso mesmo, Rosana, a gente tem que estar alerta, né? Vigiar e orar, né? E, de novo, repetindo, a dica de Santo Agostinho é ótimo. À noite, antes de dormir, eu repasso o meu dia, né? E aí eu vou percebendo as minhas dificuldades, aonde eu acertei, aonde eu errei, porque a gente também não só erra, né? Nós acertamos também, nós somos espíritos em evolução, acertamos e erramos. Então, onde acertamos, continuamos, onde erramos, vamos corrigindo, né? Travando esse bom combate. Oi, Rê, boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que tem uma coisa importante nesse capítulo, que essa dica é o capítulo da misericórdia, que é esse estado de espírito que vai nos levar a estar próximos de Deus, né? A receber a misericórdia de Deus, a viver num outro padrão vibratório. Então, o padrão da crítica e do julgamento é o que nós temos que vencer. E o padrão da crítica e do julgamento estão assentados no orgulho, como Kardec bem trabalhou nesse texto que você trouxe, né? Então, eu fico pensando que nisso que o William perguntou, em tudo que foi trazido aqui, talvez nós nos comprometermos a romper esse padrão da crítica e do julgamento pelo padrão oposto. Em vez de criticar, eu vou procurar o que o outro tem de bom, eu vou elogiar, né? Em vez de julgar, eu vou ser indulgente, eu vou ser compreensivo. Ou seja,
é fazer um exercício hercúleo para mudar o padrão íntimo. Porque a gente aprendeu tanto sobre, na evangelização de espíritos, a gente aprende sobre o percurso mental, que é o caminho que existe em nossa mente, né? Como é que nós pensamos? Nós temos pensamento crítico, pensamento julgador, pensamento pessimista, pensamento, é o nosso percurso, né? Então, você precisa trocar, pensar diferente. Se eu só critico, eu falo, gente, mas por que eu não tenho nada de bom? O que eu penso das pessoas? Porque eu não tenho nada de bom para apontar no outro. Já sabemos, porque foi muito bem explicado por Kardec no texto, que isso advém da nossa necessidade de ser os melhores, o orgulho. Então, como é que eu vou apontar uma qualidade no outro, se essa qualidade pode me eclipsar, né? O grande X está aí. Então, mas é uma decisão íntima nossa, né? Essa decisão de eu não vou mais criticar as pessoas, eu vou buscar o bem nas pessoas. Isso não quer dizer que eu vou fechar os olhos para aquilo que não é bom, para aquilo que não vem através do movimento do bem. É o movimento íntimo. O próprio capítulo fala, é permitido repreender o outro, é permitido ver o mal alheio. Nos ensinam os espíritos que se for para a gente aprender, sim. Se for simplesmente para denegrir o outro, não. Então, assim, como nós podemos mudar esse padrão da crítica e do julgamento? Estabelecendo outro modus operandi no pensamento. O padrão do ver a qualidade e ser compreensivo, que são completamente opostos à crítica e ao julgamento. Crítica e julgamento assentados no orgulho. Ver as qualidades, ser compreensivo, assentados na indulgência, que é base da misericórdia, base da caridade. Fiquei pensando sobre isso. Obrigada pela oportunidade, querida. Sim, é verdade. Muito legal a sua contribuição. Obrigada. Mais alguém? Ô, Rê, Oi. estava pensando aqui também que esse assunto que a gente está tratando hoje, ele tem uma complexidade enorme, né? Por quê? A gente precisa olhar para dentro, como você disse, e como você bem colocou, a Gisele homologou aí a sua fala, a gente tem um olhar muito centrado para fora, não é? Nossas habilidades aqui no sensorial nos levam para o mundo exterior, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar entender-se, né? De conhecer o mundo enorme que tem dentro de nós, né? E nesse sentido, a irmã Cide Fo e tantos outros espíritos nos ensinam que é como aquela figura do iceberg, né? Lembra? Que a gente só vê a pontinha do iceberg, né? E toda aquela profundidade enorme daquela camada de gelo interior, né? Então, nesse sentido, quando a gente aprendeu de que muitas vezes a gente repara demais naquilo que o outro tem, é porque isso tem traços fortes em nós, que foi colocado aí nos comentários, você falou também, é uma questão muito interessante, né, da gente entender. Muitas vezes nós negamos isso. Não, como? Eu não sou que nem essa pessoa, eu não faço isso, eu não penso isso. Mas nos ensina, né, os espíritos superiores, que existe uma sombra dentro de nós, que essa sombra compõe a nossa psique. A nossa psique, ela é muito maior do que a nossa personalidade, né? Nosso espírito, né? Essa sombra, ela tem que ser, primeiro, reconhecida, aceita, integrada à coletividade de nós mesmos, né?
E ao aceitá-la, podemos, de alguma maneira, dizer para ela que já é hora da gente se transformar, né? Então, essa capacidade que a gente tem, viciosa, como foi colocado anteriormente, de enxergar o mal alheio, né? De ver o defeito no outro, não conseguir enxergar qualidades, é que nos traz grandes dificuldades para o progresso, creio eu, né? E pelo que a gente já aprendeu com os espíritos superiores, né? Então, fazer essa viagem íntima, né, interior, buscar integrar, reconhecer e integrar a sombra que tem dentro de nós, né, para que ela possa ser transformada, é o grande processo, né? O grande processo. Eu fiquei pensando também naquela pergunta do William, do controle que a gente tem sobre o outro, né? A gente já sabe, William, irmãos e irmãs, que o grande remédio para qualquer coisa é o amor, não é? A caridade, não é isso? Agora, pensemos juntos. O amor, ele não aprisiona. O amor, ele não controla. O amor, ele não prende. O amor, ele não segura. Pelo contrário, o amor dá liberdade ao objeto que a gente ama. Então você pode ver que até o nosso amor, a gente chama de amor, é egoísmo e um tanto de orgulho, não é? Então nós precisamos refletir sobre os nossos sentimentos, nossas emoções nas relações, porque quando eu quero dominar, quando eu quero subjugar, quando eu quero controlar a vida alheia, isso realmente não é amor, não é? É uma mistura, vamos assim dizer, de um amor egóico, né? De um amor que até a gente aprendeu com aquelas pranchas, né, sobre formas de pensamento, que esse tipo de amor tem garra, não é? Lembra? Tem garra, que segura, né? Então a gente precisa aprender realmente com Jesus o que é amar, né? Amar é ofertar de si, deixar a pessoa ser quem ela é, né? Compreendê-la, aceitá-la e amá-la, né? E como a gente tem um vício da maledicência de falar mal do outro, esse vício da maledicência é baseado nessa visão crítica ininterrupta de nós, né? De enxergarmos os defeitos alheios. Então, o que a Gisele colocou aí, de que a gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento e sentimento e observar aquilo que tem no outro de uma outra maneira, né? Compreender que o outro é irmão em processo de evolução como nós, é uma outra tarefa, um outro processo muito importante para a gente fazer, né? Então é isso, minha querida. Um beijo para você, para todos os outros. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Teice. Então, aí a Estelinha falou, preciso refletir se o que eu critico tanto no outro não estou projetando nas minhas próprias dificuldades, né? Normalmente né? A gente critica muito no outro, né? As nossas dificuldades, né? Aí o Arnaldo contribuiu. Querer progredir no bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento das leis divinas, exige que se combata até eliminá-lo o mal que existe dentro do ser, criado por ele mesmo e ao mesmo tempo que se esforce o mais possível para desenvolver as virtudes por brotar as plantinhas novas e mais crescidinhas. Isso mesmo, meu irmão. Né? Que a gente queira progredir no bem, né? Tenha vontade, né? Estratégias, né? Isso mesmo. Aí o William falou que exortações tão salutares para o meu ser. Obrigada, Regina, nossa gratidão à amiga G. É isso mesmo, né? Jesus, ele traz muitas orientações, né? Que nós tenhamos aqui ouvido de ouvir, né? Que a gente possa levar para a nossa vida, no dia a dia, as orientações de Jesus, né? Peraí que de vez em quando some o chat daqui. Obrigada a você, William. O William está contando que ele está estudando um livro que ele ganhou da Estelinha,
E o tema de hoje foi o orgulho. Esse tema é um tema bastante importante para nós, espíritos a caminho da luz, trabalharmos e estudarmos, né? O mesmo. São as dores, né? Mas haveremos de vencer, né? Com vontade, com esforço, haveremos de vencer. Tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer contribuir? Então tá bom, né? Acho que a gente vai passar para o segundo momento, né? Que é o passe coletivo, a fluidificação da água e depois as nossas preces de agradecimento, né? Então, que a gente possa estar nesse momento conectado a todos os espíritos protetores de nossos lares, ao nosso anjo guardião e a Jesus, a Deus, nosso Pai, para que a gente possa receber tudo que a gente precisa. Vamos então levando o nosso pensamento a Deus, sentindo a espiritualidade presente em nossos lares, sentindo o trabalho de energização em todo o nosso lar, em todos os nossos familiares. Vamos percebendo uma luz forte sobre o alto de nossas cabeças, uma energia revigorante que adentra todo o nosso organismo físico e espiritual e fazem vibrar intensamente todas as células para que o equilíbrio físico e espiritual se restabeleça. E assim também toda a espiritualidade presente, vamos pedindo ao professor Eurípides, ao doutor Bezerra, que fluidifique todas as nossas águas e que possamos receber tudo que necessitamos para os nossos equilíbrios físicos e espirituais. E assim, após tantas bênçãos, vamos oferecer toda a nossa gratidão ao Pai, a Jesus, a Kardec e a todos os espíritos benfeitores da corrente do bem deste querido planeta Terra. Pai, queremos aqui apresentar toda a nossa gratidão por estar conosco, por enviar o seu Filho querido a nos orientar, a nos sustentar. Queremos aqui apresentar toda a nossa gratidão a Ti, querido Mestre, por ter estado conosco por todo esse tempo. E que os Teus ensinamentos possam agora reverberar em nossas mentes e corações. Que possamos levar para a vida prática tudo que orienta, que possamos alcançar um padrão de vibração que se ligue a toda a corrente do bem. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, por tudo que nos tem ofertado.
E assim pedimos então amparo e proteção para os nossos lares, para os nossos familiares. Pedimos amparo e proteção para todos aqueles que sofrem das dores do corpo ou da alma, para todos aqueles que se encontram em hospitais, em prisões, em asilos e orfanatos. Enfim, querido Mestre Jesus, pedimos que nos ampare nesta caminhada, que possamos, apesar dos momentos difíceis, enxergarmos as grandes possibilidades, enxergarmos a luz após a tempestade. Abençoa-nos, querido Mestre, fortalece-nos na nossa busca incessante do brilho espiritual. Abençoa-nos a todos. Abençoa a todos os governantes. Abençoa a toda a equipe médica, a toda a equipe que trabalha no combate a esse vírus que por ora envolve o planeta Terra. Que esse vírus possa possibilitar um crescimento da ética, da moral, que possa despertar em nós sentimentos de fraternidade e solidariedade, e assim que possamos a cada dia sermos melhores. Abençoa-nos a todos, fortalece-nos e dispensa-nos no seu amor e na sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Muita paz. Amanhã, não julgueis para não ser julgados. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E quem vai fazer é Elaine, né? Acho que é isso. Eu estou sempre confusa na escala, mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade, né? Quando eu vejo esses agradecimentos, né? Eu fiquei pensando muito hoje nisso, né? A oportunidade do estudo está me possibilitando muitas reflexões. Então, muito obrigada a todos vocês que comparecem ao Evangelho Virtual, que está conosco e que me incentiva demais ao estudo, né? E está me possibilitando muitas reflexões. Gratidão imensa a todos vocês. Que Deus nos abençoe.